Olá, eu sou a professora Idaiane e a revisão de hoje é de História. Acompanhem, peguem o livro de vocês, o primeiro capítulo. A nossa revisão de hoje é de História. Abram o livro de vocês na página 216. O início do nosso capítulo, ele vem com o conteúdo Primeiras Comunidades Humanas. Vocês tentam identificar qual homem nesse período ele é chamado? Acertou quem falou Homem das Cavernas. Esse Homem das Cavernas está um pouco mais atualizado, né? Segurando um terno. É como se fosse uma transação entre o período dele até o homem atual. Ou será que o Homem das Cavernas também tinha um terno? As três gravuras, elas apresentam um homem segurando garfos, um homem segurando uma roda e a outra, um homem mais assim, um pouco mais nervoso, usando um telefone. O período de estresse está chegando já no Homem das Cavernas. Essas imagens são ilustrativas, até porque, como vocês sabem, no período da história, o Homem das Cavernas, ele não chegou a conhecer o telefone. É algo bem mais atualizado, que chegou com a tecnologia. Um homem segurando garfos. Vocês acham que isso realmente aconteceu? Não. Vamos lá, vamos estudar um pouco. Vocês vão ver que alguns desses fatos aí não aconteceram no período da história, naquele período. Conversa vai. O que você sabe sobre o período da pré-história? A história, de forma geral, ela é uma ciência. Ela é responsável por estudar os seres humanos em diferentes tempos e lugares. Todos nós, desde os primeiros seres humanos até as pessoas de hoje, ou seja, atualmente, somos agentes históricos. Essa palavra agentes históricos, vocês conseguem identificar por que o nome agentes históricos? Olha, é simples, agentes históricos. Será por que esse termo? Quando vamos fazer a referência de agentes históricos, é porque todos nós somos agentes, somos pessoas que participamos da história, todos nós. Dependendo do período que nós nos encontramos, nós ajudamos a transformar a história. É o caso dos primeiros seres humanos. Eles foram considerados agentes históricos. Eles transformaram a história do período em que viveram, né? E a história como disciplina, como ciência, ela nos ajudou foi responsável por nos trazer essas informações a que hoje nós conseguimos remeter a todas as situações que aconteceram no passado por esses agentes históricos. Quem foram esses agentes aqui no passado? Foram os primeiros seres humanos. Por isso um pouco que a imagem relata a abertura do Homem da Caverna, a concepção de que eles foram os primeiros agentes históricos datados na história. Claro que não foram bem os primeiros, existiram outros, mas o livro ele tenta abordar a partir do momento do período do Homem das Cavernas. A pré-história. A imagem daquele homem da caverna, ele viveu nesse período, o período da pré-história. Esse homem das cavernas, ele viveu nesse período da história. Aqui a história como ciência, ela vai apenas relatar esses fatos. Mas aqui a pré-história foi o período da história, porque vocês sabem que o homem, por viver ao longo dos períodos, eles foram divididos em tempos. Aqui não vem o caso eu citar o período em que foi dividida a história. Porém, vamos fazer uma breve apanhada sobre a pré-história, né? Que foi o período da história em que antecedeu o período da escrita, o surgimento da escrita. Por isso que é considerado pré-história. E outros acontecimentos estão presentes que o livro vai abordar com mais detalhe. Quando eu falo em história e pré-história, o livro ele tende a falar um pouco sobre a importância das ciências que auxiliaram o estudo da pré-história.
Porque a pré-história ela não foi estudada isoladamente. Outras ciências ajudaram para estudá-la. Aqui eu consigo trazer para vocês uma outra ciência, que é a arqueologia. Ela estuda os povos antigos por meio de vestígios, materiais, fósseis, objetos e monumentos. A geologia é a ciência que estuda o subsolo. Para chegar a um conceito mais fácil para vocês, é como se estudassem a terra, o subsolo. O período em que a pré-história também se valeu uso foi da ciência da paleontologia, que é uma ciência que estuda as formas de vida animal, vegetal, por meio de fósseis, que são restos de animais. Aqui tem um exemplo que também está presente no livro de vocês, só que por meio de uma atividade, em que vocês iriam relacionar os tipos de ciências que auxiliaram com as imagens. Vamos conseguir fazer essa relação entre a imagem e a ciência? Olha, essa imagem de restos de fósseis, de esqueletos, vocês conseguem fazer a relação entre qual ciência seria necessária para estudá-la? Será que seria a arqueologia, a geologia ou a paleontologia? Quem é que ia estudar por meio de fósseis? Vocês conseguem imaginar? Será que seria a arqueologia? Vamos focar apenas no que ela estuda. A arqueologia estuda o quê? Vestígios de materiais. São os fósseis, que são os restos, né? Objetos e monumentos. A geologia, ela estuda o quê? O subsolo. A paleontologia, ela vai focar em estudar o quê? São os fósseis. Que tipos de fósseis? São os restos de animais e de plantas. Sendo óbvio essas características que eu citei aqui de cada ciência, eu já consigo analisar aqui. Aqui é uma imagem de um resto de um animal, né? Um fóssil de um animal. Então, quem vai estudar aqui é a paleontologia. Eu usei a letrinha P para fazer associação ao estudo da ciência da paleontologia. Essa imagem representa o estudo do subsolo. Quem é que vai estudar o subsolo? A geologia. Eu utilizei a letrinha G para geologia. Restou o quê? O resto de fósseis de humanos, em que quem é que vai estudar? A arqueologia. E eu utilizarei a letrinha A para simplificar para vocês. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, tem bem detalhado. Eu só trouxe aqui para fazer uma revisãozinha básica para vocês. Tá? Vamos aqui mais adiante. Eu queria que vocês pudessem realizar o uso do aplicativo RA, que está na página 221. Para quem não tem um aplicativo ainda, pode estar baixando no celular por meio do Play Store e focar na página pelo Play Store. Quando você abrir o aplicativo, vai abrir uma página com uma atividade bem simples, só indicando para vocês. Quando abrir a página do RA, é um arqueólogo que está fazendo a escavação. Tentem conciliar o que significa cada uma das ciências que ele utilizou para realizar aquela escavação. É como se cada exemplo fosse uma ciência diferente. Vamos iniciar aqui um pouco dessa revisão. A África é considerado o berço da humanidade. Vocês viram em sala de aula, nós revisamos várias vezes, que a África é considerado o berço da humanidade porque lá foram encontrados os primeiros vestígios dos seres humanos. Ou seja, os primeiros fósseis ou restos mortais, que também conhecidos como ossos, porque fósseis também significa ossos, dos seres humanos encontrados na época, que no caso foi uma espécie de Australopithecus, foi chamado Luffy, vocês se recordam. O que acontece? Esses primeiros seres humanos, eles tinham características diferentes de nós, seres humanos atuais. Eles eram bem menores, a questão de estatura,
Eles tinham um corpo coberto por pelos. O seu rosto era diferente, porque o seu crânio era um pouco mais achatado e alongado, um pouco mais para frente, alongado. Porque vocês podem fazer uma breve relação entre as nossas características, olhando um pouco, analisando um pouco como seriam esses seres, esses primeiros seres. E não foram só eles, né? Existiram várias outras espécies, mas o livro ele se retrata apenas deste tipo de ser humano, que foram os australopitecos. Eu trouxe aqui 3 tipos de homens, primeiros homens que viveram nessa época. Foi o homem habilis, claro que existiram outras, mas o livro ele foca apenas no Homo sapiens, no Homo habilis e no Homo erectus. Por que utilização do homo, da palavra homo? Vocês sabem que homo significa homem. Eu trouxe algumas características para fazermos novamente uma breve associação entre as espécies que estão aqui nessa lateral com as características. Algo bem rápido. Primeiro, este homo recebeu esse nome por ter desenvolvido a habilidade com as mãos e por ter criado os primeiros utensílios em pedra lascada. 2. A postura deste homem aqui era reta, porque no desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento do homem, ele passou por mudanças culturais e físicas. Foram 2 tipos de transformações, físicas e culturais. Aqui eu venho citar, por exemplo, aqui, foram mais as questões físicas. Foram a mudança da coluna, que ficou ereta, e que facilitou muito o homem a correr, a andar. Por isso começaram os movimentos migratórios. Um pouco mais adiante eu vou explicar como aconteceram esses movimentos, essas mudanças de ambiente. E a caça de animais de grande porte. O terceiro homo, ou mais conhecido como homem, possuía conhecimentos, a questão mais do intelectual, da inteligência, em que outros homens não possuíam, que foi, no caso, os 2 anteriores. Eles construíram moradias e desenvolveram ferramentas. Observando o Homo erectus, o Homo sapiens e o Homo habilis, vamos fazer uma associação entre cada uma das características. Vamos lá. Quem foi que recebeu o nome por ter desenvolvido habilidades com as mãos e por ter criado os primeiros utensílios com a pedra lascada? Quem fez a relação entre o Homo habilis acertou. Este Homo habilis, ele desenvolveu, por isso essa expressão habilis, habilidade, é uma característica principal, habilidades. Segundo, a postura ereta. Quem é que consegue ficar com a coluna reta dentre essas 3 imagens? Quem é? Se bem que a imagem não está completa, mas vamos fazer uma associação entre nomes. Erectus, homem erectus. A expressão erectus vem de ereta. Coluna é reta, postura. Associação entre essa imagem. E nos restou o Homo sapiens. Ele foi o homem em que possuía mais conhecimentos intelectuais dentre os outros. Ele já conseguiu desenvolver moradias fixas, desenvolver outras ferramentas, ao contrário dos demais. Não querendo menosprezar os outros homens, mas ele conseguiu ter uma habilidade bem mais fácil na relação dos conhecimentos. Então, essa associação entre esta imagem. Eu tentei fazer um resumo bem geral sobre as características físicas e um pouco culturais dentre esses homens, o Homo erectus, Homo sapiens e o Homo habilis. Período paleolítico e neolítico. O que vem relacionar esse período é relacionar a questão do período em que esses homos viveram. Cada homo, como sapiens, o habilis, o erectus, ele viveu em determinado período, ou foi no paleolítico ou no neolítico. Vamos ver mais adiante. A palavra paleolítico, palavra de origem grega, paleo, que significa antigo, mais litos, que é pedra.
Algumas características gerais são conhecidos como eram pessoas nômades. Por que nômades? Porque mudavam de um lugar para outro, em busca de alimentos, até questão mesmo de necessidade de segurança. Alguns desses homens que viviam no período paleolítico, eles faziam essa mudança por questão de segurança mesmo, questão o frio, o calor, tudo isso eram fatores que levavam eles a mudar de um lugar para outro. Esse período também aconteceu a descoberta do fogo. E só frisando, paleolítico, pedra antiga, observem, eu não coloquei a imagem, mas no livro de vocês tem a imagem da pedra lascada. Ou seja, esse homem, ele tinha a pedra, era em nenhum formato, ele não conseguiu ainda desenvolver habilidades que pudessem transformá-la. Vamos lá, neolítico, palavra de origem grega, neo, que significa novo, e litos, pedra. Característica, eram sedentários. Por que a expressão sedentários? Eram sedentários porque eles, ao longo do período da história, o homem ele se adaptou em ficar fixo num local. Por quê? Quando ele começou a produzir seus alimentos e criar animais em um determinado local, isso favoreceu o sedentarismo. Ele não necessitou mais realizar mudanças de um lugar para o outro, porque no período neolítico ele teve a habilidade, a inteligência de cultivar seus próprios alimentos num local bem mais próximo a ele, e isto gerou sedentarismo. Ele não necessitou mais estar viajando por outros locais em busca de alimentos. Ele mesmo já começou a produzir seu próprio alimento. Aí vem a questão da agricultura. Ele deixou tudo mais próximo ao desenvolvimento da agricultura. Todos esses fatores, e até chegar à criação de ferramentas, porque geraram a ele o sedentarismo. Ele não quis mais vontade, necessidade, que é o principal fator, de mudar de um lugar para outro. Por isso foi utilizado muito no período neolítico a expressão sedentarismo. Aí vem a criação de ferramentas. O que foi que favoreceu essa criação de ferramentas? Ela auxiliou na agricultura. O homem, como pedra antiga, aí chegando na nova pedra, ele abordou a questão de criar ferramentas que auxiliaram nesse período. Por que as ferramentas ajudaram na agricultura? A escavação. Parece uma enxada, vocês observem no livro que parece uma enxadazinha que eles produziram, tá? Que auxiliava muito a escavação da terra, ajudando na questão da plantação. Chegando a encerrar nossa aula, eu trouxe uma atividade para vocês. Transcrevam para o caderno, tudo bem? Primeira questão, leia a afirmação abaixo e explique o termo em destaque. No início da humanidade, com o passar do tempo, os homens desenvolveu a agricultura e aperfeiçoaram suas moradias, tornando-se sedentários. A palavra em destaque, sedentários, vocês tentem explicar o que vocês entenderam sobre sedentarismo. Podem utilizar a explicação do livro, que também está bem detalhado. Segunda questão, explica a afirmação abaixo em verdadeira ou falsa. Em seguida, justifique. A expressão os dinossauros e os seres humanos pré-históricos viveram por longos períodos juntos. Vocês vão explicar, será que realmente o homem conseguiu conviver com os dinossauros? Tentem explicar com as palavras de vocês. Terceira, descreva as ciências que auxiliaram no período da pré-história. A. Arqueologia. B. Paleontologia. E C. Geologia. Faça uma breve descrição acerca do que é essa ciência, quem são os objetos de estudo e em que ela auxilia. Obrigado e até mais.